High Frequency Trade, ou negociação de alta frequência. Um nome grande para identificar uma estratégia de frações de segundos. E é sobre ela, também conhecida como HFT, que nós vamos falar no episódio de hoje do Cast Money, o podcast da CM Capital. Eu sou Fabiana Ortega, jornalista aqui da corretora, e antes de eu apresentar a nossa convidada especial, lembro vocês que Cast Money está disponível quinzenalmente no Spotify às quintas-feiras e aos domingos no canal da CM Capital no YouTube. Aproveite para se inscrever no nosso canal e não perder nenhuma da nossa programação. Bom, e para a gente mergulhar e desbravar aqui todas as curiosidades que esse tema desperta, a nossa convidada de hoje é Priscila Afonso, gerente de HFT aqui da CM Capital. Pri, é um prazer te receber e obrigada por topar participar aqui desse bate-papo para a gente entender um pouco melhor desse universo. Seja bem-vinda. Obrigada, Fabi. Agradeço primeiramente por ter sido convidada e por poder participar desse podcast tão informativo e tão famoso que é o Cast Money. Bom, Pri, antes da gente começar aqui o nosso bate-papo, traz um pouquinho mais da sua carreira, sua trajetória de chegada no mercado financeiro e até mesmo caindo nesse nicho do universo de HFT. Bom, então, antes da CM, eu trabalhei durante 5 anos na B3. Lá eu tive contato com algumas áreas, mas principalmente na área de serviços de tecnologia. Então, ali o meu papel era efetivamente fazer a comercialização de produtos de tecnologia para diferentes tipos de cliente. Então, não só corretoras, mas também para clientes finais, muito voltado para clientes que operam high frequency, né? Então, esse tipo de cliente, como a gente vai conversar aqui, ele requer um tipo de infraestrutura dedicado. E lá na B3, durante a B3, eu tive bastante contato com esse tipo de cliente e foi lá que aprendi sobre esse assunto. Então, venho para a CM no final de 2023 para trazer esse mundo aqui para a gente explorar um pouco mais esse tipo de investidor dentro da casa. Então, vamos lá. Para a gente entender um pouco melhor desse universo e abrir aqui até mesmo o nosso horizonte, vamos começar do começo. Então, Pri, traz para a gente o que é o HFT e qual que é a diferença dele do trading tradicional. A sigla HFT, como você mencionou, ela quer dizer High Frequency Trading, ou negociação de alta frequência em português. E ela está relacionada com uma modalidade de negociação onde são enviadas uma grande quantidade de ordens de compra e venda, como o nome diz, em alta frequência, ou como a gente pode explicar, em alta velocidade, né? E aqui a gente está falando em frações de segundos. Bom, para que um investidor ele consiga enviar essas ordens no menor tempo possível, ele precisa usar um algoritmo, ou, como a gente conhece aqui no varejo, um robô, né? Então, para que ele consiga fazer isso, ele utiliza a tecnologia que está muito aliada a esse tipo de negociação. Então, se a gente for comparar um HFT com um trading tradicional, eu acredito que a principal diferença está na tecnologia, né? Enquanto um HFT, a gente tem um robô enviando ordens, então recebendo os dados da B3, analisando e enviando as ordens para a B3 em um curto período de tempo. No trading tradicional, a gente tem um investidor que ele geralmente está analisando ali o mercado, ele define a estratégia e ele faz o envio manual dessas ordens pelo home broker da corretora ou por alguma plataforma, né? Então, se a gente for resumir, a gente está falando as principais diferenças são no volume, no alto volume, na velocidade e também na infraestrutura utilizada. Então, o HFT ele precisa de uma infraestrutura mais sofisticada. Agora, só falando um pouco, trazendo para o Brasil, né, para a B3. Então, para você ser considerado um HFT na B3, você precisa ser registrado na B3 como um HFT. Então, o investidor que opera nessa modalidade, ele precisa pedir à sua corretora que registre ele na B3 como um HFT e ele precisa cumprir alguns requisitos, né, em termos de quantidade de ordens enviadas por dia e também em termos de porcentagem de estratégia HFT. E aproveitando que você citou a questão da tecnologia, a gente não tem como dissociar esses dois assuntos, né? Então, para esse tipo de estratégia, qual que é a importância, né, de ferramentas, de tecnologias diferenciais para desenvolver, enfim, né, o HFT? E como que funciona todo esse aparato? Como que é essa estrutura e a importância dela até para esse tipo de negociação? Perfeito, Fabi. Bom, quando a gente como eu mencionei, quando a gente fala de HFT, a gente fala de enviar um grande volume de ordens num curto espaço de tempo, né? Aqui a disputa é pela velocidade. Então, a gente tem que falar sobre tecnologia.
E aqui, para que um investidor ele consiga receber os dados da B3, aplicar a estratégia dele e enviar as ordens para a B3, ele precisa ter uma infraestrutura toda preparada para isso, né? Então, aqui a gente está falando de enviar ordens para a B3 na menor latência possível. E o que a gente quer dizer com a latência? É o tempo de demora entre você enviar uma informação e a outra parte receber. Então, aqui a gente fala, né, dos dados de mercado da B3, então ela envia os dados e o investidor recebe. E a gente também fala do tempo de demora entre o envio das ordens pelo investidor e a chegada dessas ordens na B3. Então, aqui a gente fala da menor latência possível, né, o menor tempo ali, o menor atraso de envio dessas informações. Então, para que isso aconteça, as principais necessidades de um investidor HFT são em conexão de baixa latência, e aqui a gente fala bastante do colocation. Então, o que é o colocation? A B3 ela aluga racks dentro do data center dela para que investidores possam colocar os seus servidores lá dentro. Então, com isso, o investidor ele fica na menor distância possível para a B3, então na menor latência ali em termos de infraestrutura. E em terceiro, a gente está falando dos algoritmos especializados, né? Então a gente precisa ter ali um desenvolvimento de um robô que consiga aplicar a estratégia que o investidor deseja. E aí, aqui falando um pouco de estratégias, então a gente tem o HFT, que é a modalidade, mas investidores HFTs podem utilizar diferentes estratégias, né? Então, a gente pode falar de estratégias de formador de mercado, onde o investidor ele envia ordens de compra e venda e ele ganha ali no spread dessas ordens de compra e venda. A gente pode falar de arbitragem. Então, um investidor ele pode arbitrar entre diferenças de preços em diferentes mercados, por exemplo, no mercado internacional, onde existem diversas bolsas, então ele consegue arbitrar entre os preços dos ativos nessas diferentes bolsas, né? Ou em produtos relacionados. A gente tem também a estratégia de antecipação de fluxo de ordens. Então, o algoritmo ele fica ali acompanhando as ordens que são enviadas no mercado e ele tenta se antecipar. Então, ele tenta antecipadamente ajustar sua posição, prevendo o que vai acontecer no mercado. Então, são inúmeras estratégias que um HFT pode utilizar. E, basicamente, aqui, esses 3 pontos que eu comentei, a gente olha muito para os investidores institucionais. Por quê? Por conta do preço, né? Então, existem diversos servidores, o aluguel dos racks na B3, então toda essa infraestrutura, ela acaba inferindo num custo maior. Então, o que a gente vê ali, principalmente esses 3 tópicos, são voltados para o público institucional. Quando a gente fala do varejo, a gente também tem HFTs, investidores HFTs no varejo. E aí, o que a gente tem são plataformas que permitem a automatização dos trades. Então, né, diversas plataformas hoje que existem no mercado, onde o investidor, ele consegue automatizar seu trading para criar um robô que fique enviando as ordens, né? Então, é um trading em menor escala, mas também pode ser considerado um HFT. Legal, e aproveitando que você, enfim, já explicou toda a infraestrutura por trás, como que é esse universo, você citou aí o varejo, institucionais, mas quem são os principais players dentro desse universo de HFT? Boa, Fabi. Bom, então, como eu mencionei, tanto um investidor institucional como uma pessoa física podem ser cadastrados na B3 como investidores HFTs, mas a gente tem uma predominância do público institucional. Muito por conta do que eu já mencionei, né? O custo que se requer para montar uma infraestrutura de ponta. Então, a gente acaba tendo um volume muito grande de investidores institucionais, mas a gente também tem investidores de varejo. Lógico, eles operam ali muitas vezes em volumes em menor escala, mas eles preenchem também os requisitos que a B3 solicita, né? Então, se eu for resumir, temos os dois, mas o institucional ele acaba se prevalecendo. E dentro desse universo, qual que é a importância do HFT para o mercado financeiro e como que pode impactar a liquidez do mercado? Perfeito. Essa é uma pergunta muito boa, porque a gente tem que analisar 2 lados ali, né? A gente tem 2 situações ali importantes. Então, a gente tem os benefícios que um HFT pode trazer para o mercado.
E a gente tem os riscos que eles também, os riscos inerentes a essa operação. Então, que a gente precisa ficar monitorando. Então, falando dos benefícios, né? Muito se fala sobre esse tipo de operação gerar liquidez nos mercados, né? Então, porque esses clientes, eles estão sempre enviando ordens em alto volume, ordens de compra e venda. Então, isso assegura uma liquidez dentro do mercado, né? Um investidor, ele supostamente sempre vai ter uma ordem ali para fechar o negócio. Além disso, com esse alto volume, a gente acaba também diminuindo os spreads das ordens de compra e venda, o que acaba beneficiando também os outros investidores, porque diminui o custo transacional. Então, a gente tem ali os benefícios que esses tipos de investidores trazem para o nosso mercado, mas a gente também tem que ter um mercado regulamentado e monitorado, porque esse tipo de cliente, como eu mencionei, ele opera altos volumes, então as corretoras, a B3, a CVM, todos têm que manter um monitoramento desse tipo de operação para que não ocorra nenhum risco, nenhuma manipulação de mercado. E falando de regulamentação, aproveitar que você já entrou nesse tema, como que funciona de forma geral dentro do HFT, até mesmo para garantir essa integridade do mercado e como que isso pode acabar se refletindo também, claro, na segurança das negociações, das transações? Perfeito. Bom, falando do Brasil, os HFTs, eles são regulamentados pela B3, como eu mencionei, e pela CVM. Então, para um HFT, é necessário um monitoramento também por parte das corretoras. Então, todas as corretoras, atualmente, elas monitoram todos os seus investidores. Então, monitoram as operações dos investidores. Em procura de práticas abusivas, manipulação de mercado e qualquer operação ali que fuja da legalidade, né? E aí, falando de mecanismos também de proteção ao mercado, né? Então, a gente falou ali do monitoramento para ver qualquer prática abusiva, e a gente também tem mecanismo de defesa da B3 contra altas volatilidades. Porque um dos pontos que se fala quando a gente menciona o HFT e as operações de altos volumes é o risco de alta volatilidade em momentos de crise, né? Então, em momentos de estresse do mercado, como esses clientes operam altos volumes, eles podem levar o mercado para uma direção. Então, a B3, para isso, ela tem um mecanismo chamado Circuit Breaker, que serve para que, num momento de alta volatilidade, um estresse no mercado, a B3 pausa as negociações. E aí eles têm todo um cronograma, né, toda uma regra ali. Mas, basicamente, eles pausam essas negociações para que o mercado se acalme, né, e evite uma volatilidade maior, uma perda maior pelos investidores. Então, ele é um ambiente bem regulamentado e bem monitorado, tanto pela B3 quanto pelas corretoras, basicamente por todos os participantes do mercado. E você chegou a comentar um pouquinho mais cedo até mesmo de um registro do investidor na B3 para isso, né? Existe algum benefício? Quais são os diferenciais para esse tipo, né, para quem faz esse tipo de estratégia de HFT dentro da bolsa? Sim, então, como eu mencionei, qualquer investidor, pessoa física ou jurídica, pode se tornar um HFT. O que ele precisa fazer é solicitar à sua corretora que solicite o cadastro na B3. Então, esse investidor ele precisa estar cadastrado na B3 como um HFT. E aí a B3, ela tem o programa de HFTs, e dentro desse programa existem algumas famílias de produtos que estão dentro desse programa geral de HFTs, né? Dólar, índice, Bitcoin, algumas commodities. Então, o investidor ele se cadastra no programa que ele deseja, e aí, a partir daí, ele precisa cumprir requisitos, né? Em termos de quantidade de contratos negociados por dia e em termos de porcentagem de estratégia HFT dentro das suas operações. E aí, falando então dos benefícios, né? Ele se cadastra e o que ele ganha em troca se ele cumprir os requisitos? Eles ganham desconto nas tarifas cobradas pela B3. Então, todas as tarifas de emolumento, registros, eles ganham desconto nessa tarifa. Então, acaba sendo bem vantajoso. E a gente vem acompanhando aí um boom da inteligência artificial, cada dia novidade, novas plataformas, uma disputa entre as empresas. E como que isso pode se refletir para o universo de HFT? Como isso pode mexer ou já tem mexido com esse tipo de estratégia?
Boa. Quando a gente fala de HFT, está muito relacionado à tecnologia, né? Então, qualquer avanço na tecnologia, a gente vai ter ali um avanço também nas estratégias e na negociação de um HFT, né? Então, atualmente, a inteligência artificial e também o machine learning, eles são grandes aliados nesse mercado, né? Então, eles são capazes de deixar, principalmente, os algoritmos mais inteligentes, mais eficazes. Os algoritmos são capazes de aprender os padrões históricos, então acaba trazendo uma maior competitividade nesse mercado, né? Porque você cria uma infraestrutura mais eficiente e mais inteligente. E eu acredito também que isso possa democratizar o acesso ao trading automatizado para outros investidores, né? Porque a partir do momento que tiver um desenvolvimento maior desse tipo de tecnologia, a gente acaba democratizando e talvez trazendo mais investidores para o trading automatizado. E já caminhando aqui para a nossa reta final, né, diante de tudo que você expôs aqui para gente, dessas curiosidades e também, enfim, né, tudo que está por trás aqui dentro do universo de HFT, do que você acompanha no seu dia a dia, quais são os seus destaques, assim, o que a gente pode esperar de inovações, de tendências dentro dessa área? O que ficam de perspectivas para a HFT? Perfeito, Fabi. Acho que é um pouco do que a gente falou nessa pergunta anterior, né? Então, o HFT, ele está totalmente relacionado à tecnologia. Então, aqui, a gente está falando de um mercado que briga por frações de segundos. Então, quem for o mais rápido vai vencer essa corrida. Então, à medida que a gente tiver uma melhoria, um desenvolvimento da tecnologia, a gente vai ver isso também nesse mercado, né? Então, como a gente mencionou, o uso de inteligência artificial e de machine learning para melhorar e deixar os algoritmos mais inteligentes. A gente também pode ter avanços na parte de servidores, né? Então, à medida que a gente for vendo o avanço da tecnologia, a gente também vai ter servidores. Então, à medida que a gente vai tendo um avanço na tecnologia da construção desses servidores, a gente consegue criar servidores mais eficientes, né? Que conseguem ali receber os dados, aplicar a estratégia e enviar ordens para a B3 com muito mais rapidez. Então, a gente pode ver ali uma diminuição também da latência que a gente tem hoje. Acho que, né, a parte de computação em nuvem e conexões também de baixa latência, imagino que a gente tenha um avanço nisso também. Então, acredito, basicamente todos os avanços tecnológicos ali, em termos de infraestrutura, em termos de processamento de dados, a gente também vai ver uma reflexão disso nesse mercado. Então, com mercados cada vez mais competitivos, cada vez mais rápidos e que cada vez ali a fraçãozinha de segundo vai fazer diferença. Bom, então é um universo ainda que tem bastante a ser explorado, a ser desenvolvido, né? Como o mercado financeiro como um todo, claro, contando com os avanços tecnológicos que a gente vem acompanhando. E a HFT, claro, não está diferente para impulsionar também todas as transações que a gente tem, claro, não só aqui no Brasil, mas também no exterior, né? Perfeito. E é uma modalidade que está muito relacionada também com o investidor estrangeiro. A gente tem muitos investidores estrangeiros hoje na B3 que atuam como HFTs. Então, é uma modalidade que a gente vê não só aqui, mas também mundialmente se desenvolvendo bastante. Ótimo, Pri, quero agradecer a sua presença aqui, esclarecer todas essas questões aqui pra gente, né? A gente poder desbravar um pouco melhor do universo HFT, às vezes trazendo muitas curiosidades também aqui pra gente, né? Mas é um lado muito importante também das negociações que a gente tem dentro da nossa Bolsa de Valores brasileira. E também deixo o convite aqui, claro, né? Se vocês tenham mais dúvidas, querem entender um pouco melhor desse universo, a Pri tá aqui na CM Capital para ajudar a gente a desbravar o universo de HFT. Deixe seus comentários aqui nesse vídeo. E Pri, obrigada pela sua colaboração e até uma próxima. O Cast Money está sempre disponível aqui para você. Obrigada, Fabi. Foi muito legal participar. Obrigada. Essa edição fica por aqui. Lembro vocês, então, que Cast Money está sempre disponível no Spotify, no canal da CM Capital no YouTube. Siga a gente nas redes sociais e até uma próxima edição.